Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num assunto absolutamente fascinante e super necessário: como as epistemologias feministas entregam ferramentas não só para analisar, mas para transformar de verdade a ciência tradicional. A gente vai destrinchar as bases de uma psicologia social que seja genuinamente comprometida com a equidade de gênero. Então, se você quer entender como as engrenagens da ciência e do conhecimento funcionam nos bastidores, esse papo é um prato cheio. Para começar, a gente precisa bater de frente com uma pergunta daquelas. A ciência é de fato 100% neutra? Olha, durante muito tempo, a humanidade simplesmente assumiu que sim. Mas os textos que estamos analisando hoje propõem uma lente muito interessante que eles chamam de hermenêutica da suspeita. A ideia não é jogar a ciência no lixo, tá? Longe disso. É olhar para todo esse processo de pesquisa com um senso crítico bem afiado e questionar: será que o que a gente chama de objetividade absoluta não está escondendo visões de mundo super específicas? Então, o nosso roteiro de hoje está bem direto. A gente vai passar pelo mito da ciência neutra, ver como os vieses aparecem na saúde, entender a relação histórica da psicologia com o positivismo, explorar a virada crítica, discutir a formação plural na academia e, para fechar, projetar o futuro da psicologia feminista. Vamos lá? Parte 1. O mito da ciência neutra. Para entender de onde vem esse mito da neutralidade, o nosso material base traz as ideias da pesquisadora Evelyn Fox Keller. Ela mostra que o viés não acontece por acaso, ele se constrói em 3 dimensões principais, como um efeito dominó. Primeiro vem a representação. Historicamente, existem muito menos mulheres fazendo ciência. Aí entra a agenda. Se quem está no comando da pesquisa são os homens, os problemas que viram prioridade acabam refletindo quase sempre os interesses deles. E por fim, o método. O jeito de fazer pesquisa no laboratório muitas vezes adota o corpo masculino como modelo padrão. É uma bola de neve que afeta tudo que a gente acha que sabe. Parte 2. Vieses na saúde e medicina. E quando a gente sai da teoria e vai para a vida real, a diferença nas prioridades é gritante. Pensa só na história dos contraceptivos. A pílula feminina está aí rodando no mercado desde os anos 60. Agora, adivinha quando a ciência começou a pensar seriamente em uma pílula masculina? Em 2006. E até hoje, nada de uma comercialização real em massa. Dos métodos que existem, quase todos jogam a carga para as mulheres. Isso ilustra perfeitamente como uma agenda de pesquisa enviesada ajuda a cravar na sociedade que evitar a gravidez é uma responsabilidade feminina. E se a gente falar sobre prazer e desejo? Aí, o abismo é ainda mais chocante. Desde 98, mais de 20 remédios diferentes foram aprovados com foco na disfunção sexual e no prazer masculino. E para as mulheres? Literalmente só um. E a aprovação só saiu em 2015. É uma simetria brutal, que escancara para onde o dinheiro, o tempo e o interesse da ciência realmente vão. 80%. Dá uma pausa para absorver esse número. Até a década de 90, as mulheres foram pura e simplesmente cortadas de 80% dos testes clínicos de medicamentos para hipertensão. A desculpa oficial? Que as flutuações hormonais delas iam atrapalhar os dados precisos dos cientistas. O preço disso não foi apenas acadêmico. Em 2003, quase 40% das mortes de mulheres nos Estados Unidos foram causadas por doenças cardiovasculares. O viés na ciência, como a gente pode ver, custa vidas reais. E claro que a psicologia experimental não escapou dessa armadilha. Lá nos primórdios da área, os cientistas usavam quase que exclusivamente machos nos experimentos, de novo, para fugir da tal variação hormonal. Sabe o que isso causou no longo prazo? O macho virou a medida de tudo, a norma universal de comportamento. Consequentemente, a experiência feminina passou a ser vista pela ciência como um desvio, uma anomalia. O material aponta algo super importante aqui. O que muitas vezes é vendido como rigor de laboratório, na prática é uma tradição sexista que empobrece o nosso entendimento da diversidade humana. Parte 3. A psicologia e o positivismo. Para entender a raiz disso, a gente tem que voltar ao tal do projeto da modernidade. A psicologia nasceu querendo muito o selo de ciência dura. Ela queria entregar verdades absolutas. Mas essa busca cega por objetividade serviu como uma cortina de fumaça escondendo preconceitos gigantescos de gênero, raça e classe. Ao criar caixas super rígidas do que é considerado normal ou anormal, essa psicologia histórica não ficou só no papel de observadora. Ela virou uma ferramenta pesadíssima para policiar e regular a forma como a gente vive em sociedade. Parte 4. A virada crítica e epistemológica. Mas claro, a academia não ia ficar quieta para sempre.
Já antes dos anos 70, o pessoal começou a se incomodar muito com esse modelo robótico e positivista. Esse mal-estar foi crescendo até explodir na chamada crise epistemológica das ciências sociais na década de 70. Foi um verdadeiro terremoto nas universidades. E foi exatamente nessa rachadura que as teorias feministas e perspectivas críticas ganharam espaço para entrar e criar o que hoje a gente chama de psicologia social crítica. E olha que interessante, essa psicologia social crítica não é algo engessado, ela tem várias frentes. A gente tem a teoria crítica propriamente dita, que vai fundo nas relações de poder, o construcionismo social, que lembra a gente de que o saber é sempre fruto do seu tempo e espaço, a abordagem sócio-histórica, que mostra como a sociedade molda nossa mente, e a psicologia política, que amarra tudo isso com a participação social. O ponto em comum? Todas elas dão um belo não para aquele positivismo que achava que tudo poderia ser reduzido a um número no laboratório. Parte 5. Transversalização e formação plural. O material de origem argumenta que hoje ainda existe uma resistência enorme para mudar currículos de psicologia. A solução? Transversalização. Isso significa que discutir gênero não pode ser uma matéria optativa lá no final do curso. Tem que atravessar tudo. Se estamos falando da área psicossocial, tem que debater feminismo nas políticas públicas. Na avaliação, é urgente repensar a clínica sem estereótipos de gênero. E na saúde, a gente precisa conectar a saúde mental com questões sistêmicas de opressão. Sem essa mudança estrutural, as faculdades vão continuar formando meros técnicos e não profissionais preparados de verdade para as complexidades humanas. Parte 6. O futuro da psicologia feminista. Então, para onde a gente vai a partir daqui? O texto base coloca 3 verbos de ação cruciais na mesa. O primeiro é desessencializar. A gente precisa parar de achar que construções sociais são leis inquebráveis da natureza. O segundo é deshierarquizar. Quebrar aquela lógica de que um tipo de pessoa ou de saber é superior aos outros. E o terceiro é decolonizar. Olhar de frente para a nossa ciência e admitir que muito do que a gente toma como padrão, na verdade, é herança de um passado colonial. É assim que a gente pavimenta um caminho mais justo. Aí você se pergunta, mas precisa mesmo usar o termo psicologia feminista? O texto argumenta que sim. E não é só uma bandeira ideológica no ar. Trata-se de um compromisso firme com a diversidade, calcado em décadas de teorias super robustas, mas, acima de tudo, é uma questão de justiça. Justiça epistêmica e histórica para dar voz a métodos e pessoas que foram ativamente silenciados pela ciência padrão por muito, muito tempo. Para fechar essa nossa análise de hoje, o material resgata uma citação maravilhosa da Virginia Woolf. Ela diz: "Peço-lhes que escrevam todo tipo de livros, não hesitando diante de nenhum assunto por mais banal ou mais vasto que seja, para seu bem e para o bem do mundo em geral." Essa é a essência do que a ciência deveria ser, concorda? Fica aqui a nossa provocação final, que é o coração de todo esse material. A quem o conhecimento científico de hoje realmente serve? E o que nós podemos fazer para garantir que ele abrace a humanidade inteira? Pensa nisso. Muito obrigado por acompanhar esse mergulho com a gente e até a próxima.